E no dia seguinte, o pessoal tava tudo na casa do Jonas. E daí o Max acabou saindo para dar uma corrida pela cidade. E aí, no momento que ele parou num parque, de repente ele escutou algo rolando perto dele. E quando ele olhou, acabou recebendo uma explosão. E daí quando ele se olhou, viu que ele estava tudo pintado de tinta branca. E daí ele disse muito engraçado, Bomba. E daí quando ele olhou para trás, viu lá a pessoa com quem ele estava falando, que chegou e disse que não era engraçado, que era hilário. E ele ficou rindo. E daí o Max disse que já chega. Daí ele continuou rindo um pouco, daí ele parou e jogou uma outra bomba nele que limpou toda a tinta do corpo dele. E daí ele perguntou que planeta era esse. E daí ele disse para ir para casa do Jonas, que ele iria contar tudinho. E daí ele ficou surpreso de o Jonas ter uma casa nesse planeta. Daí ele disse que tinha muita coisa que já tinha acontecido, que para ele passou só alguns minutos, mas já passaram vários meses já. E aconteceu algumas coisas que ele precisava saber nesse planeta. E muitas coisas que ele ficaria surpreso ao ouvir. Então eles foram correndo e chegaram na casa do Jonas. E daí o Max apresentou ele pro Marcos e disse que esse era o Bomba, filho do conceito de destruição por explosão. E daí o Marcos o cumprimentou, disse que era muito bom poder conhecer um novo filho de um conceito. E o resto da turma ficou alegre de ver ele. E o Jonas se sentou junto com todo mundo lá numa mesa e explicou para ele sobre esse universo, sobre esse mundo que eles estavam. E depois de longas horas conversando, falando a respeito disso, eles foram comer alguma coisa. E daí o Jonas acabou recebendo uma chamada de emergência lá dos Estados Unidos, que era uma reunião urgente que eles tinham que fazer. E o Jonas aproveitou e levou o Bomba para apresentar ele lá. E o Marcos foi junto. Chegando lá, eles falaram a respeito do Bomba, sobre ele ser o filho do conceito da destruição por explosão. E daí, depois de falar um pouco com ele, explicaram que tinha um país que estava falando a respeito sobre um sujeito que aparentava ser um desses conceitos que os Estados Unidos tanto falavam, que estava passando por lá e estava fazendo algumas coisas, sendo que eles não eram permitidos entrar. Daí eles entraram em reunião lá e falaram a respeito sobre esse conceito e descobriram que esse conceito ele estava passando por parte onde tinha gangues perigosas, que depois que ele saía de lá, os bandidos já não reconheciam mais seus líderes pelas informações que eles conseguiram obter, e os líderes, revoltados com isso, começavam a atacar seus liderados, só que acabavam sendo mortos. E na reunião, a Universal Conhecimento explicou que esse conceito era o deposição, que era o conceito de retirar o poder de alguém, a autoridade. Ele podia tirar o poder de qualquer um que fosse líder de qualquer coisa, para fazer com que ele não fosse mais reconhecido como um. E daí ele está tirando o poder desses líderes de gangue de liderar eles, então eles já não vão mais ser reconhecidos como chefes de gangue, nem sequer bandidos criminosos líderes deles. Eles vão ser só pessoas comuns para ser liderados. E aquele pessoal daquele país ficou surpreso com isso, e daí eles deram uma pausa lá na reunião e conversaram entre si. E daí depois eles voltaram a perguntar se aquele conceito passasse por lá, ele poderia tirar qualquer criminoso perigoso lá da liderança de qualquer gangue lá. E daí eles falaram que sim, que ele poderia acabar com os líderes dessas gangues, sem precisar fazer nada com eles, só retirava o poder de liderança deles. E influência acabou falando para eles que se eles fizessem uma coisa com os Estados Unidos, de poderem ajudar eles lá com essas gangues, eles poderiam dar uma melhorada no país deles, já que eles sabiam que essas gangues perigosas que estavam prejudicando muito a economia de lá, eles poderiam ter uma melhorada. E daí aquele pessoal do país conversou entre si depois de uma pausa e concordaram de fazer o acordo. Então, passando-se algumas horas, mandaram lá um pessoal dos Estados Unidos para ajudar a capturar esses líderes de gangues que acabaram sendo retirados do poder e mandaram para as autoridades de lá e conversaram com os líderes daquele país e chegaram num consenso e permitiram que os super soldados, os colossais e os heróis de outro universo começassem a ajudar lá na apreensão de criminosos. Daí o Impotência se pôs a ficar na frente, já que ele já sabia de toda a situação, para ajudar a combater os líderes e a derrubar todas as organizações criminosas de lá. Daí nesse dia eles fizeram muitas apreensões, conseguiram encontrar gangues perigosas com a ajuda do Guilherme e acabaram desmantelando organizações criminosas perigosas e poderosas de lá. Daí líderes que
tentavam mandar muitas pessoas lá para enfrentar eles, acabavam sendo derrubados no estalo de dedos pelo Robert, e até o Bala passava por lá rapidamente e conseguia atrair todas as armas dele, virando um imã gigante, e acabaram com toda a criminalidade daquele local lá, conhecida, e depois de uns dias, já não viram mais nenhum relato de criminalidade por lá, o que os líderes daquele país disseram que estavam muito satisfeitos com o resultado do que eles fizeram, e disseram que se soubesse que as coisas poderiam ter ficado assim, eles teriam feito esses acordos bem antes. Daí começaram a ter uma melhora no país, de acordo com o diagnóstico que fizeram de lá de uns dias. Depois de alguns dias, um outro país entrou em contato com os Estados Unidos e disse que ouviu falar sobre o que eles haviam feito naquele país que era considerado um local com muita criminalidade. Daí disseram se poderiam entrar em um acordo para conseguir ajudar a acabar com a criminalidade dele também. Daí eles falaram que poderiam ver isso. E daí, depois de umas longas reuniões, eles concordaram em mandar o deposição para lá, e ele ajudava a desfazer essas gangues sem precisar fazer quase nada, só mesmo tirar o poder dos líderes dela. Daí explicaram que sem os líderes, os liderados não ficavam com ideia sobre o que fazer e logo iriam se acabando aos poucos. E daí o deposição foi mandado para lá, e ele sabia onde era que os líderes daquelas gangues criminosas estavam naquele país, e começava a retirar o poder de liderança deles. Daí cada vez mais foi se enfraquecendo as gangues, tanto que nem precisaram mandar tanta gente para lá, que as gangues acabavam se acabando tão rápido devido à falta dos líderes. E dentro de poucos dias acabaram-se tudinho elas, e já não houve mais relato de criminalidade também por lá, depois de passar algumas semanas. E daí, com a passagem de alguns dias, acabou chegando o aniversário do presidente. E aí todo mundo do outro universo se prontificou e trouxe algo que o presidente adorou. Ele ficou muito grato por aquele presente e fez um discurso falando de como ele ficou feliz de poder ter conhecido eles e de tudo que eles fizeram pela nação deles e pelo que estão fazendo pelo mundo. E depois de tanto tempo ele nunca pensou que poderia ser um grande ajudante nessa reforma que está acontecendo no mundo, que as coisas estão dando uma grande melhorada, e que ele nunca imaginaria que poderia ter amigos assim tão diferentes e especiais. E ele nunca se sentiu tão feliz na vida dele de poder ser o presidente e poder estar participando de tudo isso. Depois de tudo isso, eles continuaram a festa, e no final, o pessoal do outro universo fizeram uma surpresa pro presidente. Junto com toda a família dele, eles fizeram uma música com a ajuda da composição que apareceu por lá, em homenagem a ele. E ele ficou muito feliz e fez um marco na história. Ele pediu para relatarem tudo isso e deixaram como um dia especial esse aniversário dele, que foi um dos melhores que ele já teve em toda a vida dele.